Estamos aqui hoje para mais um momento especial que a gente está recebendo aqui o professor, artista visual e grafiteiro Nadilson. A gente está aqui no estúdio da IMAD e ele veio conversar com a gente sobre o grafite, contar um pouco da história dele e trocar um pouquinho com vocês. Vocês estão vendo aí imagens, as imagens que vocês vão ver, né, no fundo, são grafites que foram desenvolvidos por Nadilson em vários lugares, no Brasil e no mundo, e ele vai falar um pouco sobre isso. Seja bem-vindo, Nadilson. É um prazer. Bom dia a todos. Eu gosto muito de falar sobre o grafite porque o grafite ele se confunde com a minha história de vida. Eu sou conhecido pelo Power, o Power 76. É porque geralmente o grafiteiro ele escolhe um apelido que se chama de tag. Essas tags, elas são a assinatura do grafite, muito parecida com o que a gente vê hoje como pichação. Ali é a sua identidade, né? O RG do grafiteiro, do pichador, é aquela tag, é o seu apelido. É um código. Sim, você já começou falando que eu já ia lhe perguntar, mas é ótimo. Certo. Eu ia até lhe perguntar isso, assim, como que foi seu início no grafite? Você fez uma opção pelo grafite ou você simplesmente se apaixonou por aquilo, foi tomado por isso, não teve nem o direito de escolher? Assim, no meu início, lá em 1989, vamos voltar num tempo que não tinha internet, algumas revistas especializadas, programas de TV, não tinha. Você não tinha acesso a essas informações visuais. Então, o acesso a museu, essas coisas não era comum nas escolas públicas que eu frequentei. Eu nunca tive um professor de arte na escola, faltavam muitos professores, e eu gostava de pintar, gostava de desenhar, então com 12, 13 anos, eu já sabia que eu era bom naquilo, mas eu não sabia como explorar aquilo. Então o que me chamava a atenção era vir no centro da cidade, ver os painéis de Brenan, ver algumas intervenções que a prefeitura fazia, o Abelardo da Hora, né, que foi secretário dessa parte de praça, de visual do Recife. Então eu começo a fazer ilustrações, porque antigamente a gente fazia umas revistas chamadas zine, e esses zines, a gente fazia de caneta preta e xerocava para ter uma produção em massa. A gente era uma revistinha do bairro. E aqui no Recife tinha essa troca de revistas. Então, além de ilustrar os zines, eu começo a ilustrar minhas camisetas, porque não tinha loja especializada e eu gostava muito das bandas de rock, aquelas capas que eram muito, né, muito desenhos bons. E eu começava a comprar tinta de tecido e ilustrar minhas camisas. Então, onde eu passava com as minhas camisas, as pessoas, poxa, eu quero uma dessas. Onde tu comprou? Eu disse, não comprei, eu pintei. Aí eu vi que já tinha um comércio com É muito legal essa coisa que acontece espontaneamente, Isso. né? Quando Foi você acontecendo. investe nisso, acredita. Isso. A gente está vendo ali uma imagem muito bonita, esse trabalho. De onde é esse aí, Nadilson? Esse trabalho é uma intervenção na coordenação de artes visuais da Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi em 2016 e isso aí é uma técnica de mista, né? Que é spray, uma aquarela na parede. Tem uma técnica que eu vim aperfeiçoando. E a sala lá a gente deixou por um tempo, depois essa imagem já foi Adorei você trocada. falar isso, porque é uma coisa que sempre fica uma dúvida. Certo. O grafite não necessariamente tem que ser feito com spray ou é obrigatório isso? É assim, muito material que a gente vê na internet, que a gente fala da história do grafite e tal, que começa com pré-história, aquelas pinturas rupestres, aí passa pelo sim. nome grafito, que quer dizer arranhar, é esgrafito, né, o italiano, que é a técnica de rabiscar lá na parede dos tempos romanos e tal. E passa pela escrita lá egípcia. Mas assim, pulando essa parte, eu acho que o grafite feito com spray, né, que é o spray can art, ele é americano. Ele começa mesmo nos Estados Unidos. Paralelo com a França, de 1968, tem muito a ver. Na França, o stencil e as frases de protestos que são do movimento estudantil. Foi uma greve de estudantes que teve na época, muito famosa. E nos Estados Unidos tem a migração dos latinos, né? do porto-riquenhos, dos mexicanos, tem os negros. Então, os bairros do subúrbio que eram mais violentos, que tem o Bronx, o Brooklyn, o Harlem e o Queens, ele vira um bairro de pólvora.
E aí é quando o DJ Cool Air e o África Bambata, na qual eu tenho orgulho de ser parte. Eu sou membro, faz um ano que eu fui convidado a ser membro da Universal Zulu Nation. Eu sou um Zulu legal. Universal. Sou representante no Brasil da Universal Zulu Nation, que criou o hip hop. Então, que é uma coisa surreal, né? Porque eu ouvia falar do Bambata, eu ouvia a música nos bares, eu via nos filmes, a gente vê a história do hip hop, mas eu hoje ter contato com o África Bambata é uma coisa assim... fora do script. É incrível mesmo. E assim, o grafite, ele começa mesmo lá nos Estados Unidos. Só que ali havia já intervenções nos trens, porque os trens, ele é uma propaganda muito grande. Porque você faz uma imagem num determinado local, o vagão, e ele circula toda a cidade. Então, em 24 horas, sua imagem, seu desenho foi visto por milhares de pessoas. Essa é uma das coisas muito legais do grafite, né? E que inicialmente era uma atividade, né, clandestina, né, que era muito contestador, né, tinha esse caráter, ainda tem, mas foi mudando, né? Isso foi mudando. A aceitação. Mas o que eu acho mais legal do grafite é justamente isso, ser uma coisa que está exposta para todos, né? Todas as pessoas que passarem por ali, por aquele muro, né, vai ter contato com aquela obra, vai poder interagir de alguma forma. Isso eu acho que é muito legal. Né? Aí, minha gente, estamos de volta aqui no outro estúdio. Vocês tiveram aí a oportunidade de ver a entrevista que eu fiz com o professor, artista visual e grafiteiro Nadilson. Ele era conhecido por uma tag, né, Power 76, que era que ele usava antes, né, quando ele começou ainda brincando um pouco, né, ali com os sprays nas ruas. Então, foi um momento maravilhoso a gente fazer essa entrevista e a gente vai ver um pouco mais depois, tá? Isso é só o comecinho. Então, a gente hoje vai falar do grafite e temos aqui a professora Gine com a gente. Oi, pessoal, que coisa boa estar aqui com vocês. A aula está espetacular, inspiradora. Gente, arte urbana, né? Hip hop e tudo isso dentro da linguagem visual do grafite. Professora Vilma, estou amando, Vilma, essa aula, amando. Tá muito boa mesmo. Tá uma aula, né, alegre. Né, Gine? Cheia de cores e sabores. Gente, venham, assistam. Isso aí. Bora lá, gente. Então vamos seguir, né, que a gente tem um pouquinho mais de entrevista ainda e mais algumas coisas para a gente ver, né, sobre esse assunto. Tenta passar aí meu slide, por favor. É isso aí. Bom, o assunto vocês já sabem, né, que é grafite. E a gente vai falar um pouquinho da história. Vamos ver mais um slide, né? A gente veio um pouco da história do grafite. E o Nadilson, ele vai contar um pouquinho também, né? Ele já contou um pouquinho dessa história, ele vai falar um pouco mais da experiência dele. Vamos passando aí os slides, por favor. Então, o grafite, volta o slide, por favor. O grafite é uma arte, né? Uma arte urbana, né? Uma arte de rua. É uma manifestação artística que foi recebida e muito difundida pelo hip hop, pelo movimento hip hop, e a gente fica, às vezes, misturando um pouco as duas coisas. Claro, o grafite é parte do movimento hip hop, né? Que vocês sabem que é feito de quatro vertentes, né? Tem o rap, tem o breaking, tem o DJing e tem o grafite. Mas o grafite, ele iniciou antes do hip hop e ele também se descolou do hip hop. Não necessariamente está relacionado, tá? É uma arte de rua, é aquela forma de arte que se utiliza do spray, principalmente, mas ela utiliza outras técnicas, né? E os grafiteiros, eles, como vocês estão vendo aí no texto, eles, inicialmente, eles eram contestadores, né? Até porque quando o grafite começou, ele era meio clandestino, ele não foi uma arte
que foi aceita logo de cara. Então, ele passou por algumas dificuldades. E, por conta disso, ele tinha também esse caráter contestador, né, de falar um pouco da realidade, né, dos bairros, da pobreza, dali que surgiram naqueles bairros mais marginais, lá em Nova York, no Bronx, no Harlem. Né? Então, daí ganhou o mundo. Mas foi um processo lento e não foi fácil. Né? Os grafiteiros insistiram bastante, acreditavam nessa arte, nessa forma de arte, que podia chegar para muita gente, atingir, né, bastante pessoas. Então, é muito legal toda essa história. Vamos ver um pouquinho mais da entrevista com o Nadilson? O primeiro contato com a arte, porque muitas pessoas de subúrbio, eles não têm acesso a museus, espaços expositivos, e muitas vezes nem têm acesso a estudar arte, de certa forma. Então, o primeiro contato que ele tem é com grafite, com a pichação, e ele vê que aquilo ali vai. Eu lembro que na minha época, eu olhava todos os detalhes dos pintores de letreiros, de faixas, de publicidade. Eu olhava e via como as pessoas interagiam com aquelas imagens. E eu via que um desenho meu causava reação nas pessoas. Então, quando eu vejo, em 89, o filme que revolucionou o mundo, né, que é o Beat Street, inclusive passou no cinema São Luís, na época, o Beat Street ele foi o boom do hip hop. Quando eu vi no Beat Street, os caras lá pintando o trem, os anjos, por aí, aquilo tudo que eu não vi em canto nenhum, cara, é isso que eu quero fazer. E assim, foi mágico. Por quê? Foi difícil e foi mágico, porque eu sabia o que eu queria fazer, agora como eu ia fazer já era outro desafio, porque não tinha material especializado para aquilo. Os sprays que vendiam eram para retoque em carro. Sim. Hoje a gente já tem uma gama de paleta de cores, tem fábricas especializadas, cores tem todo luminosos, isso. Né? A gente tem tutoriais, aulas, a coisa evoluiu muito. Picos mas diferentes, né? Tem todo um processo. E o stencil? O que, no tu começo, acha do stencil? O stencil ele já era usado bem antes, assim, em aerografia. Alguns cartazes de postos de gasolina Esso, Shell, Texaco, de dentistas, de médicos, alguns cartazes antes do design dessa coisa do computador, eles eram feitos com aerografia. Assim como os carros mexicanos, os desenhos, os frisos em carros, o stencil já vem bem antigo. Só que eu estava pesquisando recentemente e eu vi que tem lá La Cueva de las Manos, que é um lugar lá na Argentina, pré-histórico, que eles pegavam ossos e eles cuspiam, sopravam. Ah, sim, existe. Sabe? Isso, sim. E já é uma forma de stencil. Sim, sim. O homem pré-histórico, ele colocava a mão, né? Isso, e ele sopra. Isso. É um stencil. É um stencil. E o stencil ele tem uma coisa que eu acho que é legal, que é a possibilidade de você fazer mais rápido. Isso. Não é? Isso. Você não precisa também que ele fique como stencil. Ele pode ser só uma base. Uma máscara de papel. Uma máscara para ser desenvolvido em cima, né? Com outras técnicas. E você pode reproduzir aquela imagem várias vezes. Sim, isso é incrível. Muito rápido, do que elaborar e traçar, é muito bom. Eu gosto. Eita, mas a conversa da gente tá muito boa. Fala mais um pouquinho, Nadilson. Como é que foi essa coisa de ir para a Europa? Como é que foi isso? Assim, no meu bairro, as pessoas não pensavam em concluir o ensino médio e ir para uma faculdade. Era raro as pessoas que tinham essa visão de universidade, uma carreira, uma profissão. As pessoas iam para empregos normais. Inclusive, eu era muito cobrado sobre isso, de você ter um emprego formal, assinar carteira, essas coisas. Eu disse, mas eu quero pintar. E aí, depois de quando tinha mais nem graça, depois dos 30 e tal, eu já estava, né, já financeiramente. Aí, eu vou fazer a universidade. No meu tempo, ainda não peguei o Enem. Para mim era muito difícil, porque antes era ponto e corte, era muito difícil entrar na universidade. Então, quando eu entro na universidade, já teve outra dificuldade, porque eu entrei para aprender técnicas plásticas, as técnicas que eu nunca tive na vida. E quando eu chego na universidade, o curso mudou. É artes visuais. Você vai ler, tem TCC, você vai pesquisar e tal, você vai escrever. E eu disse, caramba, eu quero pintar. Só que aí, no meio do caminho, uma professora fez um projeto de artes para ser desenvolvido em parceria com as duas universidades, ela escolheu, e a gente foi bater lá em Évora. A Universidade de Évora é uma universidade muito antiga, muito tradicional, e é uma das 50 melhores universidades de artes do mundo. Évora fica em Portugal. Portugal, no Alentejo. Importante a gente lembrar. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você falando aí, 1000 coisas ficam caraminholando aqui na minha cabeça.
os primeiros grafiteiros, Certo. né? Eles eram intuitivos, né? Eles foram Sim. criando essa arte. Isso. Eles não estudaram, eles, Não. né? O Basquiat, né? Por Isso. exemplo, que tinha muito forte o desenho, tanto que ele fazia em papel de embrulho, papel de pão, né? Ele Isso. começou, É a arte crua. né? Muito forte, muito visceral, Isso. né? Eles teve uma das coisas que eu acho muito bonito no trabalho do Basquiat é aquela coisa da anatomia que ele explora, que foi pelo fato dele ficar doente, E né? ter o Ele livro. ficou hospitalizado um tempo, né? E aí depois ele foi para o muro porque ele queria chamar atenção. Isso. Né? Ele foi um visionário nesse sentido de ver que o espaço da rua era um espaço importante e que ele não precisaria estar necessariamente numa galeria para ele ser artista, né? Pois é, a gente vai dar mais uma pausinha aí na entrevista do Nadilson, para a gente conversar um pouquinho, né? E digerindo um pouquinho todas essas informações, né? E aí, Gini, o que é que você está achando dessa entrevista aí com o Nadilson? Eu acho, assim, o grafitismo é das minhas linguagens, assim, preferidas, exatamente porque ele ele tem um fundo filosófico, né? A filosofia da arte, ela coloca que a arte precisa causar impacto. E tem um momento na entrevista que ele diz: eu comecei a observar que os meus desenhos, né, causavam impacto nas pessoas, ou seja, aquilo que ele queria falar sobre o que nós, na nossa urbanidade, o que estava acontecendo, contestar, informar, estava sendo absorvido. Né? Estava sendo discutido, as pessoas olhavam e diziam, nossa, tinha uma reação, tinha uma discussão sobre aquilo. Então, para mim, é muito importante, principalmente nos momentos chaves, principalmente no momento da criação, né, do grafite, né, da pré-história até agora, ela também contou história. Como é que as pessoas se relacionavam dentro da sua urbanidade? Pois é, gente. E o grafite, por ser uma arte urbana, ela vai trazer muitos questionamentos pertinentes, né, a cada realidade. Né? Ela pode até falar também do global, né, de outras realidades fora daquele lugar onde ele está, mas ele tem muito a relação com as questões daquela comunidade, daquela cidade, daquele país. Né? Porque o grafite ele se tornou um movimento mundial, né? Muito importante. O grafite está no mundo inteiro e hoje ele está institucionalizado. Então, o grafite hoje não é mais aquela arte marginal, muito pelo contrário, os grafiteiros agora eles são contratados pelo poder público, né, para produzir grandes painéis imensos nas grandes cidades. Aqui mesmo em Recife a gente teve pintado o painel, né, lá na sede da prefeitura. Eu não consegui essa imagem, infelizmente, não consegui, não tive condições de ir lá fotografar e não encontrei na internet gratuita, né, que eu pudesse colocar aqui para vocês, mas foi pintado do grafiteiro Cobra, né, que é um dos mais importantes hoje no Brasil, conhecido no mundo. E a gente vai ver agora um videozinho que mostra a pintura de um grande painel em São Paulo. A gente vê como é que é isso, pintar um prédio inteiro, um prédio de 10, 20 andares. É muito legal. Vamos ver?
Muito bonito. Esse painel do Cobra, ele foi feito para homenagear os ciclistas, né? Porque há um grande movimento social no mundo, né, para diminuir, né, a quantidade de carros, né, de emissão de gases de efeito estufa. E aí, é um tema importante, né? Como a gente já tinha falado, que o grafite ele vai sempre buscar esses temas que interessam a sociedade. Por ser uma arte urbana, uma arte que está nas ruas, então ela chega para muita gente. É uma das que a gente estava falando ali com o Nadilson, né? É uma arte que chega para muita gente. E principalmente essas que estão nos ônibus, nos trens, né? Sim. Como os grafiteiros gostam de pintar os trens, porque ela ainda alcança mais gente ainda, é uma arte que está circulando. Volta aí esse slide que estava em tela, e são 2 painéis, isso é em São Paulo, né? Vejam, são prédios enormes, tem um ali homenageando João Gilberto, Sim. né? O grande João Gilberto. E tem um outro painel ali lindo, que são 2, dá a entender que são pai e filho, é meio escuro, né? Um abraço muito bonito. E aí a leitura, a pessoa pode fazer a leitura que quiser, né? Pode ser pai e filho, pode ser um casal, né? De dois homens. Não dá para ver bem. O que passa muito para mim é aquela coisa da fraternidade, da paz, né? A paz que um abraço traz. Exatamente. E a questão da diversidade também, né? Que é importante. E agora vocês estão vendo aí na tela um Banksy. O Banksy é um grafiteiro. Ele é bem interessante. Ele é inglês e ele está produzindo grafite no mundo inteiro. Ele discute muito todas as questões, principalmente as questões relacionadas à guerra. E ele discute a arte. Eu acho muito legal do Banksy que ele faz muito essa discussão da arte, né? Qual é o papel do grafiteiro? Né? Qual é o papel do grafite? Como é que a arte se relacionou com o grafite, como ela continua se relacionando. E ele é anônimo, ele não aparece, ninguém sabe quem ele é. Ele faz questão, né, de manter um pouco esse caráter do grafite, porque o grafite, quando surgiu, ele era clandestino, né, e os grafiteiros tinham que fugir, às vezes, da polícia mesmo. Né? Ele tinha esse caráter mais contestador. E hoje os grafiteiros, tem muito grafiteiro aí, né, que virou popstar, né? Sim. O Cobra mesmo é um popstar, né? Os gêmeos, e né? Não é vários, aqui em Recife tem vários grafiteiros também, já que tem nome, né, estão renomados nacional e internacionalmente. Então ele quer manter esse caráter de anonimato do grafite, mesmo em tempos de internet, de muita badalação, ele não é conhecido, só pelo nome Banksy. Ninguém sabe qual é o nome verdadeiro dele e quem ele é. Ele procura manter essa descrição. Achei isso muito interessante do trabalho dele. Eu acho que faz parte até da maneira como ele vê, não só o grafite, mas como ele vê, eu não quero que se impacte comigo. Sim. Eu quero que a minha arte, que vocês estão vendo, causa impacto em vocês, principalmente por causa dos temas que ele trabalha, né? Pois é, gente. Olha, a aula está muito boa, mas a gente vai ver a última parte da entrevista com a Nadilson para concluir a nossa aula de hoje. Vamos lá? Isso é muito legal da arte de rua. Fala um pouquinho da sua experiência com os grafiteiros, né? Quem é que lhe inspira, quem é referência para você no grafite? Assim, os primeiros grafiteiros aqui de Pernambuco são o Olho Guerreiro, tem Zone também, que são amigos meus de longa data. Então, eles me ensinaram muito. Tem o Guga também, que está morando em Belém, que são referência. E aí, quando começa a parte de ter revista especializada, os livros, as pesquisas, aí eu começo a mesclar as técnicas, fazer uma simbiose de coisas para que eu tenha uma identidade, não é isso? E aí, os gêmeos são muito fortes, a referência deles. Tive o prazer de encontrá-los lá na Europa, alguns dos trabalhos deles. O Vils, Alexandre Farto, o Mister Ares, que Barcelona também vi muitos trabalhos deles. O Odate, que é um português. E tem o Ville. E tem os americanos, Cop2, o Kenchu, que eu usei muito essa técnica American Style no começo da história, porque era a única referência que eu tinha. Quando abre para street art, aí entra pintura a pincel, stencil, crochê, lambe-lambe, fotografias e outras técnicas
E um negócio de uma Amplia, dimensão né? muito grande. Os gêmeos, inicialmente, eles tinham uma identidade meio hip hop, né? Depois Isso, eles são eles dançarinos. ampliaram, né? É. Eles já ampliaram, mas eu pesquisei um pouco sobre eles, né? Porque eles são pioneiros, né? Isso. E é incrível o trabalho deles. E hoje tem grandes grafiteiros, né? Fala um pouco sobre essa coisa desse grafite institucionalizado. A gente está vendo aí, né, grandes painéis, né, com financiamento público e privado. Como é que você vê isso? É assim, o grafite ele é mais democrático, ele é mais fácil do que você pega. E ele você atinge uma quantidade maior de pessoas. E as empresas que já viviam dessa coisa da publicidade e tal, elas unem o grafite, né, a toda essa parte publicitária. E aí o grafite, ele tem 3 vertentes. O grafite conceitual, que é aquele que vem da pichação, do American Style, que você, para ter um reconhecimento, você tem que passar pela rua e tem que ter aquele reconhecimento. Isso é muito difícil. Aí tem o grafite social, que ele chegou no Brasil. Por quê? Porque as pessoas são de periferia, precisavam de emprego e tal, então vira um meio de sustento. Assim como hoje tem o fenômeno da tatuagem. Muitas pessoas que desenham estão migrando para tatuagem para ter uma estabilidade financeira. E existe a street art, a arte urbana. A street art já vem da pop art, é que os americanos viram que aquilo ali tinha mercado. E a street art, ele direciona para que as pessoas pensem na arte urbana em caráter mais financeiro. Então, tem toda uma consolidação e investimento nessa área. E o retorno é muito grande, porque fica bonito. É uma arquitetura barata, você fazer as intervenções nas ruas, nos prédios. Não, é muito rico, né? A paisagem fica muito mais interessante e sempre é possível ir além, né? Nas mensagens que são colocadas ali para a gente pensar, para a gente refletir. Uhum. Aí eu adoraria ficar conversando aqui um tempão, mas infelizmente a nossa aula não tem, né, tanto tempo assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho, eu vou pedir aí para os nossos técnicos colocarem algumas imagens suas, para aí você comentasse um pouquinho para a gente concluir a nossa conversa. Isso é o Intervenção, próximo do Shopping Guararapes. Isso aí é o American Style que eu falo. É a arte crua de rua. E o Beízulo Bambata é a minha crio, né, o capítulo, que é o que a gente representa a Zulu Nation no Brasil. E o Power, que sou eu ali, a assinatura técnica. Estou vendo ali a sua assinatura. É isso. Esse aí foi nas pressas, né? Esse aí era o desfile de figurinos do pessoal do teatro lá da universidade, lá em Évora. E não tinha uma parede para fazer rápido. Então eu consegui essas caixas e a gente teve que pintar improvisado. E o resultado cru, assim, e consolidou com os figurinos e o desfile foi incrível. Imagino, foi muito bonito. Esse também foi 40 anos do 25 de abril, na Revolução dos Cravos. E fizeram uma parede porque era ao lado de um castelo histórico. Então eu tinha que pintar sem atingir o patrimônio. E aí foi toda uma pesquisa sobre o que seria a Revolução dos Cravos. E eu pintei, acho que 3 murais temáticos sobre os cravos. Muito bonito esse painel, muito rico de técnicas, né? A gente vê aí uma diversidade de técnicas que você empregou. E está realmente muito bonito esse painel. Parabéns. Tem mais alguns? Esse aí é o Desafio pela Saúde, Évora, Mérida, que é Espanha e Portugal. E eram 24 horas de atividades, e esse aí foi a exposição de flâmulas, que é uma tradição. Isso aí é uma praça central, e os artistas tinham que pintar essas flâmulas sobre essas atividades lá. Dessas imagens que você trouxe para a gente, tem alguma de Recife? Sim. Será que dá para o pessoal passar mais algumas, rapidinho? Portugal. Vamos ser mais rápido, vamos ver se dá para a gente ver mais alguma coisa. Berlim. Esse em Berlim, na Alemanha? Berlim. É o West Side Gallery, que é um dos ícones, né? Lugares ícones do grafite mundial. Legal. E essa que você falou que é em Recife? Esse é a universidade. Pernambuco, a terrinha. Nadilson, obrigada. Foi muito bom receber você aqui. E a gente está muito feliz, viu? Eu também. Vamos usar bastante esse material, né? Porque é muito rico. Muito obrigada. Tá certo. Obrigado. Gente, infelizmente acabou. Quero agradecer a todo mundo que me ajudou nesse processo. Agradecer a Gine, a Yaceli,
Nadilson, Cleiton, Vanessa, Devinho, Dene. É só isso. Por hoje é só, a gente se vê sexta-feira. Tchau, gente.